Bom, tudo, todos vocês. Ainda estamos na Tailândia. Estávamos em Koh Samui, na praia, mas essa é outra história. Eu estou de volta a Bangkok e eu ainda não sei o meu próximo destino antes de chegar à Rússia. Eu devo estar na Rússia daqui umas 2 semanas, mais ou menos. Mas antes pode ser que eu passe por uma viagem relâmpago no oeste da Ásia. Não posso dizer onde ainda. Bom, estamos hoje acompanhados, olha que maravilha. Hoje nós estamos acompanhados por um lindo chá chinês do senhor Fat Chicken. Não é maravilhoso? Mas o senhor Fat Chicken, ele não é uma galinha gorda. O senhor Fat é um senhor de Singapura e tem uma filial aqui que faz a melhor galinha com arroz de Hainan, da província de Hainan, Hainanese Chicken Rice, que é um standard de delícia gastronômica no Sudeste da Ásia inteiro, praticamente. E ele tem num dos mega malls, no mega mall monstro, ele tem uma filial de Singapura, é uma maravilha. E ele vende também esta maravilha aqui, que é um chá de limão chinês. Então, hoje não tem café, hoje é chá de limão chinês do senhor Fat. Bom, após essa pequena introdução gastronômica, como o nosso assunto hoje é extremamente sério, ah, então aliviamos com uma introdução gastronômica da capital gastronômica da Ásia e uma das capitais gastronômicas do planeta, que é aqui. Há 3 semanas atrás eu estava na outra grande capital gastronômica da Ásia, Hong Kong, também uma das capitais gastronômicas do planeta, e continuam imbatíveis as duas. Mas Bangkok já está num nível de sofisticação inalcançável, não só pelas grandes capitais asiáticas, mas pelo resto do mundo também. O banquete báquico gastronômico em Bangkok é um negócio absolutamente extraordinário, e de todos os níveis. Desde a comida de rua, que é sensacional, com os pratos tradicionais tailandeses feitos na rua, até os food courts dos grandes shopping malls, até os grandes restaurantes, que inclui também grandes restaurantes de diversas cozinhas ocidentais, especialmente italiana e francesa. Sem falar, evidentemente, da comida japonesa, que aqui se come tão bem quanto o melhor do Japão. E, bom, os, todas as cozinhas regionais chinesas nem se fala, né? Eu estava na semana passada em Koh Samui, no Golfo da Tailândia, onde eu, eu morei quase há 30 anos atrás, na praia. Na época, eu alugava um bangalô na praia, literalmente acordava de manhã com os pés na areia, numa das praias mais lindas de Koh Samui e de todo do Golfo da Tailândia, quando ainda era incipiente, quando ainda o crescimento do turismo de massa no Sudeste da Ásia como um todo ainda era relativamente lento. E voltar, quase 30 anos depois, foi uma experiência emocional muito legal, evidentemente, de repassar o passado. E, inclusive, uma das noites eu estava num resort absolutamente absurdo, o Sentara, em Chaweng. Eu botei o pé na areia, olhei para os dois lados da praia e falei, não é possível, eu estou na mesma localização onde nessa área estava o meu bangalôzinho na praia há quase 30 anos. E hoje é um pedaço de imobiliário, um dos mais valorizados, talvez, do Sudeste da Ásia inteiro. E, claro, no meio de esse pequeno interlúdio na praia, para recarregar as baterias, porque esse segundo semestre vai ser uma coisa. Bom, já é incandescente na geopolítica e vai ser incandescente no dia a dia de todos nós que estamos acompanhando essa incandescência pela Ásia, pela Europa, pelo Ocidente. Um grupo me convidou para um fórum crítico que é sensacional, no fundo. Foi uma articulação internacional. Entraram australianos, neozelandeses, tailandeses,
E eles armaram à noite para fazer uma conferência de geopolítica. E foi muito legal, porque foi uma conversa séria sobre geopolítica e depois com perguntas e respostas, como as que eu faço quando eu vou ao Brasil, mas com uma audiência extremamente interessante de expats do mundo inteiro. Tinha expats literalmente de praticamente quase todo o Ocidente: húngaros, franceses, americanos, canadenses, australianos, neozelandeses, alemães, escandinavos. E são residentes. O mais legal é isso. São residentes em Koh Samui. É gente que tem muita gente que era chefe de empresa, tinha grandes business, etc. Chega aos 60, aos 70, chega e um dos lugares favoritos no mundo inteiro para você passar os últimos anos da sua vida com uma qualidade de vida excepcional, praia, tudo, serviços excelentes, ótimos bares, restaurantes, tudo, é Koh Samui. Então, não só estavam essas Nações Unidas de residentes em Koh Samui, como teve gente que pegou voo em outros lugares da Tailândia para ver a conversa. Foi muito legal. E, bom, vocês vão ver que foi uma espécie de Pepe Café na praia na Tailândia, mas em inglês com uma audiência de expats. E é legal que o Pepe Café tem uma audiência de expats de fala portuguesa no mundo inteiro. Tem gente de fala portuguesa do mundo inteiro que assiste o Pepe Café. Vocês imaginam, quando eu estava no fórum, o ano passado, no fórum de Vladivostok, ano passado, me chega um cara bárbaro da da Guiné, eu assisto o Pepe Café, sensacional. Outro do Congo assistia o Pepe Café. Então, isso é muito legal. Essa nossa conversa que nas diversas diásporas, em língua portuguesa e em língua inglesa, no mundo inteiro. Bom, então, depois dessa pequena introdução gastronômico-oceânica do Golfo da Tailândia, a nossa conversa é muito complicada, porque eu vou me focar no X da questão no momento que o planeta inteiro está em suspenso, com a respiração em suspenso, esperando ou imaginando que isso seja mais ou menos inevitável. E é a resposta iraniana e do eixo da resistência às provocações constantes dos talmúdicos psicopatológicos genocidas em Tel Aviv, especialmente o, o assassinato do comandante principal do Hezbollah, Shukr, em Beirut, e depois o assassinato de Ismail Haniyeh em Teherã, o principal articulador político do Hamas, que era o responsável pela articulação da crise dos reféns e negociações de paz entre Hamas possíveis, e, na verdade, mais impossíveis do que possíveis, entre Hamas e Israel. Bom, desde então, não só o oeste da Ásia inteiro, o ocidente inteiro, a Ásia. Bom, todo mundo em suspenso. Como vai ser a resposta iraniana e do eixo da resistência? Uma resposta coordenada. Irã, Hezbollah, Houthis Ansarullah no Iêmen e Hashd al-Shaabi e outras milícias iraquianas. O que, dependendo dessa resposta, como essa resposta está sendo calibrada e na hora que acontecer será calibrada, depende uma pausa numa escalada demoníaca, literalmente iniciada por Tel Aviv, ou um recrudescimento da escalatório que vai levar inevitavelmente a uma guerra regional no oeste da Ásia e com os americanos entrando nessa guerra, que é justamente a ótica demencial, literalmente psicopatológica e provocatória de Bibi Netanyahu e de vários membros do seu gabinete. Veja bem, não todos.
existe um dissenso no gabinete. E a briga de cachorros no Knesset é um negócio absurdo, e a briga de cachorros no gabinete de guerra de Netanyahu também é um negócio completamente absurdo. Que a mídia israelense solta, digamos, talvez algumas pepitas sobre tudo isso, mas não toda a extensão. Bom, voltando a o poder em Teherã no momento, dirigido evidentemente pelo Ayatollah Khamenei, o IRGC, todas as facções iranianas, desde reformistas até hiperconservadores. O que eles estão medindo é um negócio de uma complexidade extrema, que, resumindo muito para vocês todos, é como você responder a uma provocação flagrante, levando a uma guerra regional, que é o objetivo de Tel Aviv, mas você responder de uma maneira forte, contundente, abrangente e eficaz, que não leve, que, sabe, tire a tampa e deixe o interior da, da garrafa de refrigerante fluir, mas que não leve a uma guerra regional. E essa equação que os iranianos estão tentando, especialmente nas últimas 2 semanas, coordenar, é de uma complexidade extrema, mas se existe uma diplomacia e um sistema militar capaz de atingir esse resultado, são os iranianos, os descendentes dos persas. É muito importante, porque essa é uma resposta não só iraniana e do eixo da resistência. Tem dois atores principais que estão, um deles diplomaticamente e o outro diplomaticamente e, em termos militares também, apoiam totalmente a decisão iraniana, que é uma decisão soberana, porque eles sofreram um ataque soberano de assassinato de convidado de Estado na capital. Imagina se isso acontecesse numa capital ocidental, por exemplo, algo semelhante. O desespero do Ocidente é que quem tem um mínimo, quem tem um cérebro acima da temperatura ambiente, que aqui no momento, olhando no meu marcador, é 25 graus, quem tem um cérebro com QI acima de 25, sabe que vê o desespero absoluto, sabendo que, dependendo da resposta iraniana, a guerra é inevitável. E ninguém quer essa guerra, a não ser os talmúdicos psicopatológicos genocidas em Tel Aviv. Há intimações de desespero diretas. Por exemplo, houve um comunicado de vários membros do G7, incluindo os Estados Unidos, e depois houve um comunicado europeu apenas, com Reino Unido, a França e a Alemanha, pedindo encarecidamente, de joelhos, em desespero, para o Irã não responder à invasão da sua soberania e a um assassinato de um convidado diplomático na capital do Irã. Ou seja, e isso é muito importante, nas duas declarações, nem uma palavra sobre quem provocou essa história toda. Israel. Não, não pode. A culpa é do Irã e do eixo da resistência. E dos que os apoiam. O que, implicitamente, os dois principais BRICS, Rússia e China. Então, o que aconteceu nesses últimos dias de extremamente importante no que concerne Rússia e China por trás do Irã? Segunda-feira teve um telefonema importantíssimo entre o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, chinês, e o atual ministro, o ministro residente, digamos, antes do próximo. E o novo governo iraniano ainda não tomou posse. Os nomes foram para o parlamento vai ter que aprovar o próximo gabinete, incluindo o novo ministro das Relações Exteriores, que, por sinal, é um cara muito bem preparado. Nós vamos tocar nisso daqui a pouco. Então, o atual ministro, que também é muito bem preparado, Ali Bagheri Khan, que eu conheci há anos atrás, ele conversando com o Wang Yi, e o Wang Yi
tacitamente botando todo o apoio da China a qualquer decisão soberana tomada por Teherã. Ou seja, isso é a China endossando diretamente a reação iraniana, seja qual for, e do eixo da resistência também, a, a resposta às provocações de Israel. E no caso da Rússia, no começo da semana também, Mohammad Abbas, também conhecido como Abu Mazen, a Palestina, o líder da Fatah e o líder autoritário palestino, em Moscou, em encontro direto com Putin. Isso é a Rússia diretamente conversando com liderança palestina para: olha, nós estamos atrás de vocês, os chineses botaram todos vocês na mesma sala em Beijing, em Pequim, alguns dias atrás, para coordenar uma resposta e uma atividade coletiva das 14 facções da Palestina. Então, nesse aspecto, nós estamos por trás de vocês e todas as decisões que vocês tomarem. E, inclusive, a decisão definitiva de como organizar um cessar-fogo em Gaza é como começar a organizar a reconstrução de Gaza e do Estado palestino como um todo. É importante, mas, ao mesmo tempo, Mohammad Abbas e Abu Mazen, desculpa, Mohammad Abbas, Abu Mazen, na verdade, eu sou doppelganger, é a mesma pessoa, é a mesma descreditada pessoa, porque as novas gerações em Gaza e, na verdade, na Palestina inteira, eles acham que esses caras são os caras do passado. O futuro mesmo, depois, especialmente depois do assassinato de Haniyeh, é Yahya Sinwar, o novo líder do Hamas, que foi prisioneiro de guerra durante 2 décadas em Israel, é o grande representante não só de Gaza, mas de todo o sentimento da Palestina unida contra o genocídio, anti-genocídio, anti-sionismo exacerbado, anti-extremismo total, anti-terrorismo do sionismo exacerbado e em favor de uma Palestina unida e como um Estado soberano. Quem melhor representa isso hoje é Yahya Sinwar, não há a menor dúvida a respeito. Os russos e os chineses apoiam, e apoiam a Palestina unida e apoiam a liderança do Hamas de Yahya Sinwar também. Ou seja, isso, veja bem, em termos de BRICS, isso é super importante. Nós temos os três, voltando sempre a um tema extremamente capcioso, mas os três BRICS mais ativos nesse ano crucial da presidência BRICS da Rússia. Os dois principais BRICS, sem nenhuma dúvida, Rússia e China. E o novo BRICS do BRICS 10, Irã, que entre os novos é o mais ativo e é o que tem relações mais próximas, não só com Rússia e China, mas também com a Índia. As relações Índia-Irã são extremamente próximas, seculares, culturais, de estados-civilização, como são os dois, geoeconômicas, expresso no Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, onde os personagens principais são Rússia, Irã e Índia, justamente, que é, digamos, uma rota da seda geoeconômica alternativa e paralela aos corredores da Rota da Seda, os 6 corredores da Rota da Seda chineses, atravessando a Eurásia. A relação do Irã com esses BRICS chaves, cada vez mais sólida, e a relação do Irã com a Palestina no entremeio com Rússia e China é basicamente a mesma. Ou seja, o que o Irã vai responder em relação a Israel com o eixo da resistência acoplado, Hezbollah, Ansarullah, Houthis, Iêmen e as milícias iraquianas, a Rússia e a China estão por trás. E isso volta mais uma vez àquele tema-chave dessa década e do futuro
do século ainda. O título do meu último livro, que saiu nos Estados Unidos há 3 meses atrás, mais ou menos, Eurásia contra Neitostan, contra o Tanistão. Esses são os personagens chaves da Eurásia. O Otanistão, basicamente, apoia genocídio e tem medo absoluto da reação do eixo da resistência, liderado pelo Irã, especialmente porque está respaldado em diversos níveis pelos BRICS, Rússia e China por trás. E esse é o conflito que nós estamos vivendo diariamente, a partir de já há algum tempo e a partir de agora, qualquer desenvolvimento relativo a esse conflito, não, essa conflagração e essa guerra civilizacional, esses são os dois campos, Eurásia e Otanistão. E o que está acontecendo no oeste da Ásia, com as provocações israelenses, é uma declinação dessa guerra híbrida e quente, dessas guerras eternas. A guerra Israel contra a Palestina é uma das declinações das guerras eternas do Império, onde entra o cachorro mordendo o rabo e você não sabe mais quem é o cachorro, quem é o rabo, quem está mordendo quem. É o wag the dog eterno, que é a relação extremamente tóxica entre o establishment americano e Israel, essa entidade genocida hoje. Fechando mais ou menos, está todo mundo esperando a resposta. É muito provável que a resposta, para vocês verem o estágio em que nós estamos, a resposta pode acontecer no intervalo entre a gente estar conversando e esse vídeo estar ao vivo na internet, ou ela pode demorar dias, semanas ou até meses. Veja bem, os iranianos e o eixo da resistência e as conversas que eles estão tendo com os russos e os chineses, eles estão pesando especialmente o desespero em Israel em todos os sentidos, desde a sociedade civil até esse gabinete tóxico genocida, que é uma mistura de expectativa, frustração, medo pela resposta e pela intensidade da resposta, e covardia também. Gente querendo se esconder, gente com passaporte duplo comprando tickets só de ida, e agora é uma avalanche. E a maneira como os iranianos estão utilizando Sun Tzu nessa história toda é extraordinário, porque é uma mistura de jogar com ambiguidade estratégica o tempo todo, ou seja, o seu adversário não sabe o que você vai fazer, nem quando, nem como. Uma guerra psicológica 24 horas, 7, exatamente, é uma guerra psicológica, porque os nervos israelenses, em todos os sentidos, estão totalmente esfacelados, e paciência. E, ao mesmo tempo, um calculismo pensando em todos os níveis possíveis de como, se essa resposta sai a curto, médio ou a longo prazo, como e quais seriam os cenários de contra-resposta. Porque qualquer coisa que Irã e eixo da resistência façam para responder às provocações israelenses, haverá uma escalada de resposta israelense. E contra essa escalada, Irã e o eixo das resistências vão ter que remodelar a sua contra-escalada. Ou seja, o perigo para todos nós que somos, na verdade, mais uma vez, reféns dessa demência do projeto sionista no oeste da Ásia, com seu apoio ocidental do Ocidente coletivo, é como cortar essa escalada, que é o plano A e não tem plano B desse gabinete de guerra demente instalado em Tel Aviv. Então,
Por isso que a situação em si e tudo que está em volta, para todos nós, é de uma seriedade extrema. Os Estados Unidos não querem essa cara, eles estão desesperados. Os americanos estão fazendo tudo. Veja bem, não os americanos. Quem está no poder agora? Os democratas no poder no momento, eles estão fazendo tudo o possível e imaginário para dissuadir Bibi e o seu gabinete de não, não, na verdade, primeiro dissuadir o Irã e o eixo da resistência, e depois dissuadirem Bibi e o seu gabinete de uma contrarresposta. Ah, mas, voltando ao wag the dog, do cachorro comendo abanando seu próprio rabo, comendo seu próprio rabo, ou de uma serpente Ouroboros de wag the dog, da verdade. Quem está sob o controle mesmo, que é a elite transnacional financeira, eles querem uma guerra. Eles sabem que uma guerra pode ser a única solução para eles saírem do buraco absoluto do sistema financeiro internacional que está à beira de um colapso, que pode ser justamente a curtíssimo, curto ou médio prazo, não será a longo prazo. Bom, esses são os que estão apostando na guerra. O complexo industrial militar americano, que poderia estar apostando na guerra totalmente, como na Ucrânia, mas eles não têm como revirar todo o sistema em torno dessa guerra, porque eles não têm capacidade de produção. E se houvesse essa guerra no oeste da Ásia, a primeira vítima seria o sistema financeiro internacional. Por exemplo, uma das coisas que os iranianos... Que isso a gente já discutiu isso há anos, vários de nós, independentes. Fechando o Estreito de Hormuz, você colapsa o sistema financeiro internacional em questão de 2, 3 dias. Preços do petróleo e a implosão dos derivativos no planeta inteiro. Isso os iranianos podem fazer com, sabe, como eles respiram. Facílimo. Quem detém o poder nos Estados Unidos sabe disso. As elites financeiras internacionalistas atlantistas sabem disso também. Daí o pânico. E o pânico está instalado, todos eles. E os iranianos, coordenando com o eixo da resistência, e Rússia e China por trás, eles estão analisando os vetores desse pânico e até que ponto pode ser ainda mais interessante para os seus propósitos a longo prazo de deixar esse pânico instaurado em Tel Aviv, nas capitais europeias e em Washington, em Nova York. Então, é uma equação de uma complexidade, mais uma vez, extrema. Nós estamos exatamente no meio dessa história toda. Pode ter qualquer tipo de novo capítulo no momento, ou a gente pode estar num estado de suspensão. E esse pânico em suspensão pode continuar por um tempo longo, pode ser, inclusive, uma questão de meses. A gente pode chegar, por exemplo, vocês imaginam a gente chegar na cúpula dos BRICS em outubro, em Kazan, e no G20 no Rio de Janeiro em novembro, com esse pânico ainda em suspensão sobre todo a geoeconomia, a geopolítica. Vocês imaginam o estado de nervos, justamente, o ataque de nervos serial das ditas elites internacionais. Então, esse é o ponto que a gente está agora. Tudo que eu falei pode desabar de uma hora para outra, nas próximas horas, inclusive. Mas o estágio mais plausível do que a gente está vivendo é esse pânico sobre todos de como, na verdade, os atores racionais, BRICS, esses BRICS principais, no oeste da Ásia, podem responder a curto, médio e a longo prazo à demência, ao irracionalismo e à ética, entre aspas, totalmente entre aspas, terrorista, não só de Tel Aviv, mas do cerne do império também. O cerne do império está na Ucrânia, que a gente não teve tempo de conversar hoje, eles estão apoiando uma ofensiva totalmente terrorista do que resta daquela coisa em Kiev contra a Federação Russa. Esse provavelmente vai ser o nosso próximo tema. Lembrando sempre a vocês todos, nós
todos estamos no meio de uma guerra eterna em diversos níveis que convulsiona o planeta inteiro. Então, todos nós temos que manter um nível de atenção extremo e, claro, na medida mais plausível, nos proteger, porque a incandescência que virá vai ser ainda muito mais séria comparada com a incandescência de hoje. Bom, muito obrigado a vocês todos. Um chá de limão do Senhor Fett de Singapura. Até a semana que vem, o próximo Web Café talvez seja o último do Sudeste da Ásia nesse espectro de tempo, ok? Então, tailandesamente para vocês todos. Koh Phan Kap. Bye, bye. Tchau, tchau.